Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Charlene, sou professora de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de independência do Brasil. Nos perguntamos, né, sobre esse processo de independência. Processo, veja bem, né? A nossa independência ela não aconteceu através de uma revolução, ela não aconteceu de uma forma também tão pacífica assim, ela é um processo. Ela vai atravessar anos para a gente conseguir alcançar essa tão sonhada liberdade. Tivemos revoltas que lutaram pela independência do Brasil? Sim, tivemos duas revoltas de cunho separatista. Tivemos a Inconfidência Mineira, que foi na região do Ouro, em Minas Gerais, que temos como líder Tiradentes, e tivemos a Conjuração Baiana, na Bahia. Uma representou a elite, que é a Conjuração Mineira, e a outra representou a população carente. Então, as duas não tiveram êxito, né? Todas elas foram esmagadas pela metrópole, desculpa. E elas foram ambas influenciadas pelas ideias iluministas. Então, o iluminismo era um movimento que acontecia na Europa e que tinha por cunho a defesa da liberdade, da igualdade, do direito à propriedade privada, e eles almejavam destruir com o antigo regime, que eram sistemas de monarquias absolutistas, de políticas mercantilistas, que não respeitavam essa questão da liberdade. Então, o governo acabava causando uma interferência, né, na questão econômica. Então, no caso do Brasil, que era uma colônia, não tínhamos nada de liberdade e tínhamos sim uma imposição total e uma exploração total da metrópole em relação ao Brasil, que era uma colônia. Então, como não havia aqui universidades, algumas pessoas iam estudar, né, na Europa e acabavam trazendo para o Brasil essas ideias. Então, estudavam, né, direito, medicina, alguns cursos, então, e acabavam trazendo essas ideias, porque lá, né, várias revoluções estavam acontecendo. Já havia aqui no Brasil a questão da independência dos Estados Unidos, foi o primeiro país na América a se tornar independente, influenciado pelo iluminismo. Já tinha acontecido a Revolução Inglesa, já estava acontecendo também, né, a Revolução Francesa, derrubando, né, o poder real do Luís XVI. Então, vários acontecimentos estavam se passando nesse momento e acabou vindo para a América através dessa elite que ia estudar na Europa. Os movimentos acabavam chegando, essas ideias, né, essa influência de pensamento acabava vindo para cá também. Mas não tivemos sucesso, então, nas nossas revoltas de luta pela independência. E aí o nosso processo de independência, então, apesar, claro, que por mais que foi elitista a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana foi bastante popular e dos desejos dos conjurados baianos era acabar com a escravidão. Então tivemos sim algumas revoltas, né, bastante significativas na nossa história de luta, de busca, né, por uma sociedade mais igualitária, mas não tivemos sucesso. Mas se teve, sim, esses movimentos. Então o tempo foi passando e aí a figura do Napoleão Bonaparte, gente, ela é importantíssima para os processos de independência aqui da América Latina, principalmente. Todos os países que foram colônia espanhola também vão passar por isso. Quando Napoleão invade a Espanha, eles vão estar passando por aquele problema interno lá no Reino da Espanha. E aí as colônias espanholas aqui vão se aproveitar de um momento de esquecimento, porque eles vão estar preocupados em recuperar, né, o trono espanhol que estava agora na mão de um Bonaparte. Então os colonos aqui das colônias espanholas vão se aproveitar desse processo para se tornar independente. Não vai ser diferente com o Brasil, né? Só que o Brasil vai ser um pouquinho mais tumultuada a situação, né? Porque é brasileiro, né, gente? Então, o que acontece no caso brasileiro? O Napoleão tinha decretado o famoso bloqueio continental, que ele luta contra a Inglaterra, ele perde.
Aí ele vai lutar contra vários países na Europa e ele ganha contra a Prússia, a Áustria, a Rússia, e aí ele amedronta a Europa naquele momento. A Europa fica com medo, teme ao Napoleão com a sua política expansionista. Isso vai fazer então com que o único país que não aderiu ao bloqueio, que é, né, então ele, já que tá todo mundo com medo de mim, eu vou falir a Inglaterra, eu vou criar um bloqueio que é impedir que os países comprem os produtos dos ingleses. Aí então ele cria o bloqueio continental em 1806. O único país que não obedeceu ao bloqueio foi Portugal, porque se Portugal obedecesse, ele falia, porque ele tinha acordos com os ingleses. Se ele obedecesse, ele ia ser invadido por Portugal. Dom João VI pensou na época, né, e disse o seguinte: eu tenho a minha colônia, o Brasil, qualquer coisa eu vou para lá. Mas na verdade nem ele, né, acreditava nessa possibilidade. E foi o que ele vai fazer. Ele vai ser invadido porque não obedeceu ao Napoleão. Napoleão invade então a Espanha, depois invade Portugal. E aí, por fim, né, a família real vem para o Brasil, mas não é meia dúzia de pessoas, gente, são 15 mil pessoas, em média. Eles vaziam os cofres de Portugal e acabam vindo para cá. Aí o Brasil, a vida inteira, ele obedeceu ao pacto colonial. O que era isso? Ele comprava somente dos portugueses e vendia somente seus produtos para os portugueses. Então ele comprava muito caro, porque ele não tinha concorrência, né? Não é que nem hoje que a gente, né, pega um preço, tá muito caro, vai em outro lugar, não. O Brasil só poderia comprar de Portugal. Ao mesmo tempo, os brasileiros produziam aqui, né? Os colonos, né, naquela época não eram brasileiros ainda. Os colonos produziam aqui e só poderiam vender para os portugueses. Então eles compravam barato os nossos produtos e vendiam os dele muito caro para nós. Isso é o pacto colonial. Tudo que entra e sai da colônia do Brasil ia para Portugal e vinha de Portugal. Então o Brasil perdia muito, quem ganhava era Portugal, né? Mas quando a família veio para cá, quando pisou aqui no solo brasileiro, o Dom João VI vai ter que criar uma forma agora de fazer a máquina funcionar. Ele vai precisar de dinheiro. Então o que ele faz? E ele tinha sido ajudado nessa fuga pela Inglaterra. Ele abre os portos, a primeira medida, abre os portos às nações amigas. Quem era a nação amiga? A Inglaterra. Então a Inglaterra vai pagar bem menos imposto do que até Portugal. Então os ingleses, né, portugueses, outras potências poderiam vender para o Brasil. Essa é a primeira medida de impacto que vai começar com o nosso processo, né? Essa caminhada em direção à nossa independência. Ok, pessoal? Bom, nesse processo, claro, a família real está no Brasil. Vai ser criado o Jardim Botânico, o primeiro banco, o Banco do Brasil, as primeiras universidades. Então, precisava ter uma vida cultural, né? O Jardim Botânico era para a elite poder ter um lugar para passear, né? Artistas vão vir para cá, vão fazer exposições de arte, né? Teatro, enfim, gente, vai ter uma vida mais artística e cultural. Também, né? O Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Então, o Brasil já não era mais até considerado uma colônia, era Reino Unido, né? Então, o nosso processo de encaminhado estava muito nos favorecendo bastante. Além de tudo isso, né, da questão da abertura dos portos, né, de toda essa vida cultural, do Banco do Brasil, das primeiras academias, né? História, claro que os anos vão passando, Napoleão vai sair do poder, né, vai ser retirado da França, né, até por causa dessa política, né, expansionista dele, de muita guerra, ele vai começar a perder, né, principalmente contra os russos, e aí vai fazer com que ele é retirado do poder, isso em 1815. Aí quando chega em 1820, eclode uma revolta lá em Portugal pedindo o retorno da família real, que é a Revolução do Porto, uma revolta burguesa. A família real vai ter que retornar, porque o Dom João iria perder, né, o trono de Portugal. E ele sabia que o Brasil não ia tardar a se tornar independente, até porque outros países também estavam se tornando. Isso vai fazer com que o Dom João VI retorne e vai deixar aqui o filho dele, que é o Dom Pedro I. E aí ele até comenta, né, antes seja para ti, Pedro, que é o meu filho, do que para qualquer outro estranho, né? E nisso, então, o Dom Pedro fica. Quando o Dom João retorna,
né, a Portugal, eles começam a pressionar para o Dom Pedro também voltar, para que o Brasil volte à situação de colônia, para que Portugal consiga de novo, né, se desenvolver explorando o Brasil, né? Então é feito um abaixo-assinado aqui que ficou sendo o tal do Dia do Fico, né? E aí o Dom Pedro então diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Ficou, né, o 9 de janeiro ali, sendo conhecido na história como Dia do Fico, tá? E aí então vai começar o nosso processo então de independência. Mas aí, gente, não é tão simples. Por quê? Porque Portugal não vai reconhecer a nossa independência assim tão de imediato. O primeiro país que reconhece a nossa independência, por incrível que pareça, não vai ser a Inglaterra, vai ser os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, nessa época também, ele está muito interessado em expandir seu comércio, principalmente na América, né? Então, ele vai ser o primeiro país, então, a reconhecer a independência do Brasil. Nós, para a Inglaterra poder reconhecer a independência do Brasil, primeiramente Portugal deveria reconhecer, até em questão de respeito, porque eles tinham vários acordos uma vida inteira. Aí então, para Portugal reconhecer a nossa independência, gente, pasme, o Brasil pagou muito dinheiro para isso, né? Pagou fortunas para isso. Então nós já começamos com uma dívida somente para reconhecer a nossa independência, que é o famoso 7 de setembro de 1822. Ok, pessoal, eu quis fazer um reforço de explicação, porque vocês fizeram um quiz na semana passada, né, sobre esse assunto da fuga da família real, né, inclusive Dom João traz obras de artes para cá, livros, dinheiro dos cofres, ele esvazia o cofre, né, português todo para trazer para cá, enfim, né, se tem esse início aí de um processo de independência, é isso, ó, processo. Logo em seguida aqui, né, no caso, a Inglaterra ajudou nesse processo de trâmite, né, entre Portugal aceitar ou não a nossa independência, mas nós tivemos que pagar uma pesada indenização para ser reconhecida. Assim que Portugal reconheceu, os ingleses reconheceram e outras potências também. Ok, pessoal? Vamos entrar então nas nossas próximos vídeo aula no primeiro reinado. Então, o que seria o Brasil após o processo de independência?